Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e nós hoje vamos aprender sobre coesão e coerência textual. Na aula de hoje você aprenderá as definições de coesão e coerência textual, a desenvolver um texto que possua coesão e coerência e verificar se um texto possui coesão e coerência. Para entender melhor essa aula, você deve saber o que são ideias contraditórias, conjunção, preposição, pronome e advérbio. Então vamos lá. Coerência. Veja o texto abaixo. Então vamos ler. O quadro espelha as características de seu dono, um esportista que adorava a vida ao ar livre e não tinha o menor gosto pelas atividades intelectuais. Por toda parte havia sinais disso: raquetes de tênis, prancha de surf, equipamento de alpinismo, skate, um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas sobre uma mesinha, as obras completas de Shakespeare. Então, depois do texto, vamos ver duas definições retiradas do dicionário. Então, coerente é um adjetivo que significa conforme, concorde, harmonioso, que combina. E incoerente é um adjetivo que significa ilógico ou contraditório. A partir da leitura do texto das definições apresentadas anteriormente, você acha que a ideia que o texto passa para o leitor é coerente ou incoerente? Então vamos à resposta da pergunta. O texto que você acabou de ler é incoerente, pois apresenta uma ideia contraditória. Se o dono do quarto não gostava das atividades intelectuais, como ele possuía um tabuleiro de xadrez e as obras de Shakespeare? Então aí eu tenho uma ideia incoerente, né? É uma ideia que não tem nenhum sentido, não estabelece, né, uma unidade de sentido com a ideia dita anteriormente. Então, se ele não gostava das atividades intelectuais, como ele possuía as obras de Shakespeare e um tabuleiro de xadrez? Então aí não é coerente, são ideias contraditórias, são ideias opostas, né? Elas não se combinam. Esse texto acaba perdendo o sentido. Então, continuando. Um texto, para ser facilmente compreendido, deve possuir uma unidade de sentido. Quando essa unidade é alcançada, temos a coerência. Um texto, para ser coerente, deve ter todas as suas ideias e partes conectadas e em harmonia. Caso o texto possua alguma ideia, argumento ou sentido contraditório ou desarmônico, ele será incoerente. Então, se alguma parte do meu texto não estiver conectada com a anterior ou a que virá posteriormente, eu não tenho a coerência, né? Esse texto vai acabar tendo uma ideia quebrada. Ele não vai fazer sentido. Eu não posso começar a falar de um tema, de um assunto, e não continuar falando sobre outros assuntos que tenham a ver com aquele. Senão eu perco a minha coerência, o meu sentido. Eu não posso começar falando sobre uma coisa e depois passar a falar de outra que não tem nada a ver com aquele tema. Senão eu perco a unidade de sentido do meu texto.